Olá, ela é minha colega de trabalho aqui no NPDA, o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que envolve também a rádio e TV Web Mackenzie. Aqui no NPDA, onde iniciou a carreira como estagiária, também foi produtora audiovisual. Formada em jornalismo no Mackenzie em 2020, tem experiência como repórter e apresentadora. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Rafaela Pelosi. Rafaela, tudo bem? Tudo bem. Você lembra que esse programa começou com você? Começou comigo, né? Com aquela turma de 2019, 2020 ali. Exato, entrevistando professores e você me confiou, né, essa tarefa. Essa tarefa de entrevistar. Exato. O Rafael, acho que foi o primeiro entrevistado seu. Exato. Que também passou, foi estagiário aqui, né? Foi meu professor. Pois é, estamos todos juntos. Rafa, por que você escolheu fazer jornalismo? Na verdade, eu acho que o jornalismo me escolheu. Eu, a vida inteira, quis fazer arquitetura e urbanismo. Eu tenho curso de AutoCAD, eu tenho curso de desenho. E aí, assim que eu saí do ensino médio, eu fui para o cursinho, porque eu só estava prestando universidades públicas. E, em determinado momento, assim, eu me vi um pouco perdida, de pensar, será que é isso que eu quero mesmo? E aí, eu tive um tempo para pensar, né, esse ano de cursinho. E eu lembro que eu comecei a muito assistir jogos de basquete, aí em jogos de basquete na minha cidade. E eu comecei a viver aquele universo e pensar, eu não quero só falar isso na minha bolha, eu quero expandir. E foi quando eu comecei a pensar em comunicação, eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu tenho que te falar uma coisa. E ela falou, o que foi? E eu falei, eu não quero mais prestar arquitetura, né? Pensando que ela tinha me pagado curso de desenho, enfim. Ela falou, é isso? Você quer fazer jornalismo? Eu falei, é. Ela falou, ótimo. Eu te vejo mais fazendo jornalismo. Ela deixou livre, né? Eu escolhi o que eu queria para minha vida. Mas acho que foi isso. De uma hora para outra eu percebi que eu não queria mais aquilo. Tive tempo, né, para pensar um pouco e acho que nunca me arrependi, assim. Foi uma escolha que eu fiz sem pensar duas vezes. Você não é de São Paulo, você é do interior. Como é que você chegou a Mackenzie? Eu acho que assim, o Mackenzie também me escolheu. Eu comecei a fazer faculdade no interior de São Paulo. Eu ia trancar, já que não era uma possibilidade de continuar, era uma faculdade particular. E aí abriu bolsas no Mackenzie no meio de 2016. E minha mãe falou, não, vamos tentar, você aplica a bolsa. Só que a nota do Mackenzie é muito alta, né? O Mackenzie, né, é uma grande universidade e nunca passou pela minha cabeça, era muito fora da minha realidade. E aí eu tinha duas opções, eu poderia colocar outra faculdade, outra universidade aqui de São Paulo, que tinha uma nota menor e que com certeza na primeira chamada eu entraria, ou colocar o Mackenzie como primeira opção. Aí eu arrisquei, coloquei o Mackenzie como primeira opção, passei, de um dia para o outro eu estava de mala e fui aqui em São Paulo, assim, totalmente agora. O que eu vou fazer? Rafaela, você falou uma coisa que eu já ouvi de várias pessoas aqui. Eu nunca pensei em estar no Mackenzie. Por que tem essa impressão? Depende de onde você veio, depende... Qual é a imagem que a instituição passava para você? Para mim, do interior, eu via como uma grande universidade, uma universidade tradicional, conceituada, e também a gente não pode... não falar sobre valores, então era fora da minha realidade pagar a universidade além de ter que pagar moradia aqui em São Paulo. Então eu via como uma coisa, o Mackenzie, uma grande universidade. Até minha mãe falava, quando eu era mais nova, eu conheci algumas pessoas que faziam Mackenzie, então aquela coisa, né? São pessoas que fazem Mackenzie. Então nunca passou pela minha cabeça vir para cá. E do nada eu estava aqui. Isso você sentiu também com colegas em sala de aula, essa questão de estar no Mackenzie? Sim, com alguns sim. Alguns eram aqui de São Paulo, acho que eles já estavam mais ambientalizados com a universidade, o que ela representava para a cidade, mas como a maioria é de fora, eu sentia isso. Então, muitos alunos que estudavam comigo não eram só do interior de São Paulo, era de outros estados. Fora, né? Então, eles procuravam a universidade. Então, era uma coisa importante. Falar um pouquinho dos seus anos na universidade. Como é que foram os seus anos na universidade? Como é que foi, além da sala de aula, né? O que ela te passou? O que você buscava no início? O que você chegou? Falou, olha, eu consegui isso. Eu acho que o mais importante para mim foi ter começado a trabalhar logo no começo. Eu acho que no terceiro semestre eu já entrei no NPDA, né, na TV Mackenzie, e aí eu pude unir o que eu aprendi em sala de aula com a prática no trabalho.
Então eu vivia no Mackenzie, eu lembro que eu brincava que eu praticamente morava no Mackenzie. Eu ficava eu vivo no Mackenzie, passo o dia inteiro aqui. Então eu acho que isso foi uma grande oportunidade para mim. Eu acho que quando a gente sai do ensino médio e vem para a graduação, também é um grande passo. Às vezes a gente não percebe isso, a gente só percebe quando termina, mas também é uma fase de amadurecimento. Eu estava longe de casa, então também teve essa questão. Então eu tentei aproveitar ao máximo que eu conseguia, com aulas extras, extracurriculares, com trabalho, enfim. Acho que eu tentei aproveitar tudo que eu podia. A universidade proporcionava muito mais coisas, não dava para conciliar tudo, mas eu acho que eu consegui aproveitar. Eu acho que eu te conheço desde a TV, antes da imagem primeiro, depois eu fui dar aula para você, mas eu lembro da sua imagem na TV. Televisão era algo que você buscava? Tinha essa questão de aparecer na televisão, de fazer televisão? Eu acho que num primeiro momento não. Eu acho que eu entrei querendo trabalhar com jornalismo esportivo, então eu sabia que era uma possibilidade de trabalhar. Por causa do basquete. Isso, por causa do basquete. Mas quando eu entrei na universidade, eu me vi num universo muito amplo. Então isso já não começou a fazer mais parte do que eu queria propriamente dito. Eu queria trabalhar com jornalismo. Mas aí como eu vim trabalhar no NPDA e era audiovisual, aí eu me apaixonei, assim. Então, hoje em dia, eu não me vejo trabalhando em outra área que não seja essa. E não importa se for na frente ou atrás das câmeras, mas eu gosto desse universo. Você falou de esporte, muitos em especial, agora menos, agora também acho que está um pouco mais equilibrado entre homens e mulheres, mas num primeiro momento, quando eu comecei a dar aula aqui, a grande maioria entrava, né, para trabalhar no jornalismo esportivo, e você conversava com os meninos, era assim, eu não consegui ser jogador de futebol, então eu entrei para fazer jornalismo esportivo. Então, é claro que isso muda no decorrer do processo. Você entrou pensando especificamente no esportivo? Sim, eu entrei pensando nisso. Eu vi um universo muito grande que eu queria explorar. Eu acho que principalmente alguns esportes que fogem do padrão do Brasil, que é o futebol, como basquete, vôlei, é uma coisa que está crescendo muito e eu me via muito entusiasmada em trabalhar com isso, em falar sobre isso, em valorizar o que a gente tem aqui no Brasil. Mas eu acho que isso durou pouco tempo. Eu até participei de algumas coisas. Hoje em dia, de vez em quando, eu participo de alguns podcasts para falar sobre basquete, mas eu gosto do jornalismo. Quem sabe um dia eu possa ainda trabalhar com jornalismo esportivo. Eu acho que é uma área difícil. Eu cheguei a ter uma experiência de conhecer alguma emissora, de ver como funciona. É óbvio que você fica super deslumbrado, mas eu acho que principalmente para uma mulher, querer trabalhar com esporte é um pouco difícil. Você tem que ser um pouco firme e determinada com o que você quer. Mas eu acho que é uma opção ainda assim, mas eu me vejo trabalhando em muito mais coisas do que só o jornalismo esportivo. Fugindo um pouquinho da questão específica, jornalismo esportivo, jornalismo cultural, jornalismo político, jornalismo de entretenimento, o que a faculdade te deu de formação para a sua atuação como jornalista? Bom, eu acho que a faculdade é essencial. Não tem como a gente falar de um jornalista sem uma boa formação, até porque a gente na faculdade aprende a ter um olhar para um fato, para uma notícia, e a gente tem que saber que a gente está lidando com a vida de outras pessoas, com a história de outras pessoas. Então eu acho que a faculdade me deu um pouco dessa bagagem, de ter um olhar mais clínico, mais crítico a certas coisas. E não sei, eu espero que eu continue trabalhando isso, que essa coisa sempre se mantenha dentro de mim. Eu acho que outra questão importante que a faculdade trouxe foi a ética. Eu acho que isso é muito importante dentro do jornalismo e eu acho que continuar trabalhando isso no dia a dia é hiper importante. Mas eu acho que foi mais ou menos isso assim, que a universidade me trouxe. Você falou de formação, a importância de passar por uma faculdade. Você é de uma época, né, que o diploma não é mais obrigatório Sim. para o exercício legal Exato. Da profissão. Você acha a formação acadêmica importante para o jornalista? Sim, eu acho que até o que eu acabei de dizer, né? Eu acho que a gente aprende a ter um olhar crítico e um olhar diferente para as coisas na faculdade, a questão da ética. E eu acho que isso você não se aprende só no dia a dia trabalhando. E eu também acredito que grandes empresas, enfim, que trabalhem com comunicação, eles querem profissionais que tenham esse olhar. Não seja uma pessoa que do nada começa a falar, enfim.
Até a questão da fake news, que é uma coisa muito forte hoje em dia, até isso a gente vê na faculdade, a gente tem que saber apurar muito bem o fato, a gente tem que saber de onde vem aquela informação. Então eu acho essencial. Essa questão da fake news que você acabou de citar, você acha que o jornalismo brasileiro faz um bom jornalismo, apesar da fake news, apesar do ChatGPT que está aparecendo agora? Você acha que a gente produz um bom jornalismo? Sim, eu acho. E acredito que assim, é um desafio todos os dias, principalmente com grandes empresas de comunicação que trabalham com hard news, que são aquelas notícias mais todo dia ali. É difícil, eu imagino, eu não estou dentro dessa área de hard news, mas eu imagino que deve ser um desafio todo dia você tentar informar da melhor forma e tentar desvencilhar isso das fake news, dessas correntes de WhatsApp, e tentando da melhor forma passar informação e credibilidade. O que o jornalista, quando você entra na faculdade, acho que a primeira impressão é aquela de redação, né? Vou para a Globo, para a CBN, para a Folha de São Paulo. Qual o perfil que você acredita que o jornalista tem que ter hoje ao sair da faculdade para atuar em diversas áreas? Eu acho que hoje o jornalista não basta ser só jornalista, então ele tem que migrar e caminhar em várias áreas. Então a gente também trabalha com marketing, com comunicação integrada, enfim. Então eu acho que tem que ser um jornalista completo, mídias sociais, eu acho que cada vez mais a gente tem que continuar estudando, porque cada vez mais novas mídias, novas redes sociais surgem, e a gente tem que saber como trabalhar a informação nessas mídias, enfim. Então, a todo momento se adaptar e tentar ainda passar da melhor forma, com credibilidade, com ética, enfim, a informação. Você falou da ética, é fundamental, acho que em qualquer profissão, não, acho não, é fundamental em qualquer profissão, em especial na profissão de jornalismo. Você se formou há pouco tempo, quer dizer, não são 3 anos, vamos dizer assim, né? Dá para dizer que já houve mudança da sua formação para agora, para quem está começando a faculdade? Eu tenho certeza disso. E acredito que até a própria as faculdades de jornalismo têm que se atualizar a todo momento. Eu lembro que no começo da faculdade, quando eu tive rádio, que acho que foi lá em meados de 2016, 2017, por exemplo, o podcast era uma coisa ainda muito recente, estava crescendo nos Estados Unidos e estava começando a chegar no Brasil. Então eu tive uma pincelada do que era podcast. E já no final da graduação, em 2020, eu terminei fazendo um TCC em podcast. Então já foi em pouco tempo assim uma transição muito grande na questão de podcast, mas em qualquer outra área, outra mídia, eu acho que a questão do jornalismo, ele se molda muito em questão das novas tecnologias. Então eu acho que muda a todo momento e a gente tem que se adaptar a todo momento. E esse é o grande desafio. Você consegue fazer um panorama, por exemplo, dos seus colegas, da sua turma, em termos de área de atuação, onde eles estão, por exemplo? Eu encontrei até recentemente alguns amigos da faculdade e eles estão em áreas diversas. Eu acho que 80% da sala mudou de área, enfim, eles se sentem um pouco até frustrados com o jornalismo, mas eu acho que são várias questões que acabaram fazendo eles terem esse sentimento. Eu acho que quando a gente sai da faculdade, do ensino médio com 17 anos... É muito cedo, É muito cedo para você escolher o que você quer fazer pelo resto da sua vida. Então eu tive um tempo, eu saí do ensino médio, eu fui fazer um cursinho, eu mudei de área que eu queria seguir. Então eu acho que eu tive esse tempo, então quando eu decidi, eu tinha certeza do que eu queria. E eu acho que muitas vezes eles não. Então é aquela coisa que você falou, às vezes eles entram com um sonho de não conseguir ser um jogador de futebol, quer trabalhar com jornalismo esportivo, pode ser frustrante. Não é fácil, eu acho que a área de comunicação é uma área difícil, eu acho que é muita cobrança, são muitos desafios, que nem eu falei no dia a dia, mas alguns deles sobreviveram, como eu, outros não, mas eu acho que vai muito de maturidade, sobre o que você quer para a sua vida. Eu acho que se você escolhe o jornalismo e insiste nisso, eu acho que é melhor você se frustrar com o que você gosta de trabalhar do que você ficar fazendo aquilo que você não gosta. Você falou que é uma área muito difícil, uma área, eu diria, uma área muito dinâmica. O que eu tenho que fazer para me aperfeiçoar? Eu acho que é continuar sempre se atualizando. Eu, por exemplo, no momento estou fazendo um MBA em entretenimento e mídia, então já é uma coisa um pouco fora do que eu tive na graduação, então estou explorando um pouco economia criativa, um pouco marketing. Então eu acho que assim, é continuar estudando, explorando muitas coisas. Eu acho que o jornalismo, a comunicação
ela é muito abrangente e a gente tem que ficar atualizado de tudo, não só de redes sociais, de novas plataformas, mas também do que está acontecendo no mundo. De qualquer maneira, você acha que ao sair da faculdade você está preparado, pelo menos para dar os passos iniciais, se não tiver um emprego na área específica de jornalismo, no tradicional, eu entrar em outra área da comunicação? Eu acho que sim, eu acho que é questão até de amadurecimento, né? Você tem 4 anos para ir trabalhando, que você não é mais um adolescente, você começa a ser um adulto, você vai começar a trabalhar. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente consegue, sim, devagar, né, por várias áreas e principalmente na comunicação. O que você diria para quem está entrando? Coragem, coragem, e não desista. Às vezes pode parecer que é difícil, mas se é o que você quer, eu acho que é muito importante que você persista. Eu escutei isso de uns professores da pós, que a nossa geração não aceita fracassos. Então, errar, isso já frustra muito, isso faz desistir. Mas a gente tem que pensar que não é na primeira vez que a gente vai conseguir, às vezes nem na segunda, nem na terceira. Então, a gente tem que ter um olhar mais para frente, pensar que a gente vai errar e que a gente pode conseguir chegar onde a gente deseja. Você disse que, logo no início, você disse que não tinha arrependimento por ter trocado, né, uma área que você tinha mais ou menos como certa, que é a arquitetura, e ter trocado pelo jornalismo. Minha pergunta é, valeu a pena? Valeu, valeu. Todo dia eu acordo e penso que valeu a pena. Eu tenho vários amigos que são de outras áreas, trabalham com outras coisas, mas eu gosto do que eu faço. E eu acho que isso é uma coisa importante. Que bom que você gosta do que faz. Que bom, né? Que bom que eu gosto. E assim, acho que para mim, hoje em dia, é explorar coisas dentro da comunicação, ampliar meu repertório, continuar me atualizando, que eu acho que assim, eu estou tentando achar o meu caminho certo. Pode ser que eu não trabalhe futuramente com alguma coisa que realmente seja meu sonho, pode ser, mas eu acho que a comunicação nunca vai sair da minha vida. Rafaela, obrigado. Eu nem vou falar obrigado por você ter vindo, você está aqui comigo sempre, né? Você está em casa, mas obrigado por você ter cedido esse tempo para bater este papo. A gente já está junto aí há uns 4, 5 anos, né? Sim. Mais ou menos. Então, obrigado. É um prazer trabalhar com você, é um prazer conversar com você. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Realmente gravando. E queria agradecer por todos esses anos, tanto como professora, agora como chefe. Eu aprendi muito e continuo aprendendo. Então, obrigada pela essa oportunidade e por tudo. Eu também aprendo bastante. Obrigado. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.